Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. E eu queria chamar vocês para louvar comigo agora o 360 da nossa harpa. Graças a Deus. Glória a Deus. Vem a fonte sanadora que abriu o Salvador, cujas águas sedutoras têm um divinal sabor. Ó preciosa fonte sanadora, para todos corre sim. Ó preciosa fonte sanadora, glória a Deus me sara a mim. Nesta fonte que nos sara, encontrei real perdão. A minha veste fez-se clara, tenho purificação. Ó preciosa fonte sanadora, para todos corre sim. Ó preciosa fonte sanadora, glória a Deus me sara a mim. Nesta fonte que nos cura, deu-me Cristo salvação. Tornou minha alma impura, Ele deu consolação. Ó preciosa fonte sanadora, para todos corre sim. Ó preciosa fonte sanadora, glória a Deus me sara a mim. Tem a fonte que te cura, hoje vem purificar a tua alma que impura, lá no céu não pode entrar. Ó preciosa fonte sanadora, para todos corre sim. Ó preciosa fonte sanadora, glória a Deus me sara a mim. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Mas que nós possamos, irmãos, acessar essa fonte maravilhosa, essa fonte sanadora. Amém? Vamos fazer uma leitura, irmãos, no Salmo 80. Salmo 80, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Salmo 80, do verso 1 ao verso 7. Eu separei aqui algumas anotações para que eu possa meditar junto com vocês. Amém, igreja? Os irmãos que não conseguiram achar ainda, pausa o vídeo para que vocês possam acompanhar a leitura também, tá bom? Salmo 80, do verso 1 ao 7, diz assim, lembrando que a minha versão é a de King James de 1611. Então, o Salmo 80, do 1 ao 7, diz assim, dai ouvidos, ó pastor de Israel,
tu que guias José como um rebanho, tu que habitas entre os querubins, resplandece. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, agita a tua força e vem e salva-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, e faz brilhar a tua face, e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, por quanto tempo ficarás zangado contra a oração do teu povo? Tu os alimentaste com o pão de lágrimas, e deste-lhes lágrimas para beber em grande quantidade. Tu que crias contendas aos vossos vizinhos, nossos vizinhos, e os nossos inimigos riem entre si. Faze-nos voltar novamente, ó Deus dos exércitos, e faz brilhar a tua face, e nós seremos salvos. Amém? Deus querido e amado, obrigado por essa leitura, Senhor, da tua palavra, que o Senhor nos deu neste momento, Pai. Fala comigo, fala conosco, Senhor, nessa breve meditação, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, esse texto que nós lemos, eu recebi hoje pela manhã, enquanto estava viajando para aqui, para Castro, de São Paulo para Castro, e um irmão, né, amigo nosso, ele mandou fez menção, né, desse texto. Às vezes os irmãos vão ver eu olhando para um lado, olhando para o outro, né, porque aqui onde eu estou olhando agora é a câmera, né, é a câmera do celular, e aqui onde eu estou olhando agora eu estou me vendo. Então às vezes a gente está gravando, a gente precisa ter um retorno, né, do que está ouvindo, do que está falando, e também da sua própria imagem, né, para poder ver se está tudo certo. Amém, igreja? Então esse texto, irmãos, capítulo Salmo 80, né? O irmão Jefferson me mandou hoje de manhã, e eu comecei a olhar agora um texto para compartilhar com a igreja, e eu entendi que Deus mandou esse texto para mim através do irmão, porque Deus queria que eu compartilhasse também com a igreja esse salmo aqui. Eu não sei se vocês já perceberam, o foco desse salmo, irmãos, é a oração. Esse salmo é o salmo de Asaf. Se vocês verem, aproveita na sua casa, a gente que está as irmãs, né, que estão em casa, aproveite e investigue, veja que desde o Salmo 73 até o 83 são salmos de Asaf. Asaf era o maestro, né, o maestro de Davi, e desde o 73 até o 83 são salmos de Asaf. E então, irmãos, esse Salmo 80 aqui, da família de Asaf, né? Ali ele é muito conhecido, o Asaf, pelo Salmo 73, né? A gente fala que é o Salmo do irmão Carlinhos, né? Que ele gosta muito desse Salmo 73. E esse Salmo 80 aqui é um salmo da família de Asaf, um salmo, irmãos, uma oração bem apelativa, irmãos. O que significa bem apelativa? Que ele exprime com muita força, não é? Que ele exprime com muita força, ali ele coloca muitas palavras ali para expressar a sua necessidade, o seu clamor, não é? O seu sofrimento, a sua carência no momento. E eu queria, irmãos, destacar alguns pontos brevemente aqui nesse salmo, que já está ficando longo, né, o vídeo. Então eu queria destacar alguns pontos aqui nesse salmo. Então o primeiro ponto, irmãos, que eu destaco aqui nesse salmo de Asaf, nós vamos meditar só até o 7, né? Mas vocês podem ler o salmo inteiro, né? Um salmo maravilhoso que ele gira mais ou menos aqui nesse mesmo assunto, né? Nesse mesmo foco, né? Então no começo do salmo, no verso 7, ele fala, né? Ó pastor de Israel, tu que guias José como um rebanho. Quando ele fala, irmãos, pastor de Israel, ele está trazendo aqui, desde o verso 13 do 79, ele fala também de pastor. Assim nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, daremos graças para sempre, mostraremos o teu louvor a todas as gerações. Desde aqui do 13, né?
ele já está no mesmo contexto falando sobre Deus como um pastor. E é assim que nós, igreja, somos chamados por Jesus, né, como ovelhas, irmãos. Jesus falando várias vezes que ele é o pastor, né, das ovelhas. Então, ele está convidando a Deus, ele está conclamando a Deus a se lembrar de que Deus é o nosso pastor. O Salmo 23 também, né, que eu li na segunda-feira, na oração, ele convida, ele faz lembrar. O que significa isso, irmãos? Deus, ele não precisa que eu e você lembre ele de nada, irmãos. Não é verdade? Deus, ele não precisa que nós o lembremos de nada. Então, essas apelações, essas colocações, é para fortalecer a nossa fé, para despertar a nossa fé, para argumentação, irmãos, na oração. Nas nossas orações, nós temos que ser apelativos, nós temos que ser argumentativos. Nós temos que falar, ó Deus, lembra-te, Senhor, que na tua palavra fala assim. Lembra-te, Senhor, que o Senhor é isso na minha vida, que o Senhor é aquilo. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o Deus que cura, o Deus que provê, o Deus que liberta, o Deus que enxuga lágrimas. E aqui ele está convidando a Deus a lembrar que ele é o pastor das ovelhas. O pastor, quando ele fala o pastor de José, ele está fazendo referência a parte de Israel do norte, a parte do norte de Israel, não é? Então é como se a gente falasse, Senhor, o Senhor é o pastor do Morro Grande, o Senhor é o meu pastor, o pastor do Davi, o pastor da Carmelita, da Maria, da Cida, do Lucas, da Flávia, da Patrícia, do Daniel, da Karina, do Serginho, da Viviane. Eu tentei lembrar de todos aqui, da Daniele, do Mateuzinho, né? Eu tentei lembrar de todos aqui, para vocês entenderem, vocês aplicar, não é? Então, na tua oração, irmão, na tua oração, transforme a tua oração em uma oração pessoal. Transforme a tua oração em uma oração pessoal. Deus, tu que é o meu pastor, porque aí, irmãos, você vai fazer a tua fé ferver na presença de Deus. Você vai argumentar com Deus, não porque ele precise de argumento, mas para que a tua fé seja fortalecida, para que a tua oração seja fortalecida através dos teus argumentos, porque você está mostrando que você está orando baseado na palavra de Deus. Outro ponto que eu queria destacar nesse Salmo 80, irmãos, quando ele fala, tu que habitas entre os querubins. Nós já estamos com 15 minutos de vídeo. Tu que habitas entre os querubins. Isso significa, irmãos, no verso 1, né? Tu que habitas entre o querubim. Aqui está lembrando, está fazendo alusão à arca do concerto. O que havia em cima da arca, irmãos? 2 querubins que olhavam um para o outro, não é verdade? E ali, irmãos, era o propiciatório, né? O lugar da oração. Então, quando ele fala, tu que habitas entre os querubins, significa tu que habitas na oração. Tu que és o Deus da oração. O Deus que está na oração. Irmãos do Morro Grande, irmãs e irmãos do Morro Grande, Deus habita na oração. Deus habita na oração. Volte para a oração, esteja na oração. Saiba que Deus está na oração. Ele é o Deus que habita entre os querubins. Os querubins, o lugar da oração, ele habita no lugar da oração. Onde eu encontro Deus? Aonde eu encontro Deus? Aonde você vai encontrar Deus? Na oração, porque ele é o Deus que habita entre os querubins. Amém, igreja? Que essa palavra fortaleça a tua fé. Eu quero falar ainda, fazer menção ainda dos versos 3 e do 7, aonde ele fala, faze-nos voltar, ó Deus, faze-nos voltar novamente no 7. No 3 ele fala, faze-nos voltar, ó Deus, e no 7 ele fala, faze-nos voltar novamente. Eu creio que esses 2 versos foi o que o Jefferson,
ele estava pensando, né? Porque ele me disse, esse Salmo 80 é muito atual para nós no Brasil, porque o Jefferson estava pensando na questão da pandemia, né? Que a igreja saiu do seu lugar, a igreja saiu do seu lugar, os irmãos, as irmãs que estão ainda em casa, devido pertencerem ao grupo de risco, saíram. E esse salmo, irmãos, como o nosso irmão disse, ele é bem atual para nós agora, faze-nos voltar. E eu queria fazer a aplicação, irmãos, de nós que muitas vezes deixamos o lugar da paz, perdemos o lugar da paz, perdemos o lugar da bênção, porque uma prova se instala na nossa vida, porque uma situação de prova, de angústia, de dor, de luto se instala na nossa vida. E aqui o salmista ele faz esse apelo a Deus: faze-nos voltar, faze-nos voltar. E quando a palavra de Deus ele revela, quando a palavra de Deus ela vem, é porque ela também está trazendo o livramento, ela também está trazendo a vitória, ela também está trazendo a vitória, a bênção, né? Está trazendo a situação de normalidade de volta. Então, que nesse salmo, que nessa palavra, Deus, ele possa, irmãos, ainda que a condição que nós tínhamos como normal, que era estar lá no templo, que era cessar, porque, irmãos, as coisas não voltarão como era antes, irmãos. Eu creio isso, eu entendo assim que as coisas não voltarão como elas eram antes, mas a condição de bênção, irmãos, a condição de vitória, de prosperidade, de paz, ela não depende de onde a gente está. Ela não depende, irmãos, das circunstâncias visíveis, mas ela depende da minha fé e da tua fé, da nossa oração. Amém, irmãos? Depende disso, não depende das circunstâncias. E é isso que Deus quer nos mostrar. Então, a palavra aqui do salmista não é: Senhor, faze-nos voltar para o lugar, faz a nossa saúde voltar, ele fala: faze-nos voltar à nossa condição de paz, à nossa condição de vitória, de bênção. Então, irmãos, receba essa palavra nessa noite, que a sua fé seja fortalecida. Esse é o objetivo de nós falarmos, de nós pregarmos a palavra de Deus, para que a nossa fé seja restabelecida. Amém? Eu quero concluir dizendo que o nosso coração seja fortalecido nessa noite, que nós possamos voltar, irmãos, à condição de bênção através da oração. Na oração nós vamos voltar à condição de bênção. Na oração nós vamos voltar à condição de paz. Porque, irmãos, Deus vai habitar conosco. Deus vai habitar comigo e com você. Enquanto nós estivermos com Ele, nós vamos encontrar a habitação de Deus. Vamos nos encontrar com Deus, com a habitação de Deus, através da oração. E é aí que nós vamos voltar à condição de normalidade, nos encontrando com Deus, na habitação de Deus, que é a oração, o lugar, irmãos, onde estão os querubins, através da nossa oração. Esse é o lugar, irmãos, onde habitam os querubins, e é o lugar da habitação de Deus, o lugar onde nós vamos voltar. Faze-nos voltar novamente à condição de bênção, na oração. Amém, Morro Grande? Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, que Deus continue abençoando as nossas vidas. Nós vamos continuar a semana em oração, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração juntos, agradecendo a Deus por essa palavra e por esses minutos juntos. Deus eterno e amado, obrigado, Senhor, por estes minutos de oração, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por esta palavra que o Senhor falou comigo e com a tua igreja, que nós possamos, Senhor, meu Deus, nos voltar para ti, Senhor, que o Senhor nos volte à condição de normalidade, à condição de paz, Senhor. Eu te agradeço por esta palavra, pela tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Todos digam amém.